Bom, eu tive dando uma aula agora no sábado e estou concluindo todo um processo na IPLAN de 3 anos de implantação de um laboratório de inovação participativa. Então estou numa fase assim bastante forte de avaliação dos resultados, né? Então, depois dessa aula hoje, segunda-feira, eu fiz aqui, quer dizer, eu cheguei, é como se eu tivesse vindo de cima para baixo, trabalhando com a inovação participativa, de cima para baixo. O que quer dizer isso? A gente faz uma avaliação dedutiva, né, uma estratégia dedutiva, percebe que há uma mudança de governança na sociedade, vai para as revoluções cognitivas e tal. Só que o cara que está embaixo, né, o cara que está trabalhando no dia a dia, etc, papá, ele trabalha em cima de problemas, né? E aí, o que acontece? Ele tem uma dificuldade há uma dificuldade de diálogo, né? E aí eu percebi que existe uma espécie assim de ponte, e aí essa ponte, quer dizer, não há uma mudança na maneira de pensar, é uma mudança na forma de que você consegue estabelecer um diálogo mais próximo da pessoa que está com problema. E isso já é uma evolução mesmo da ideia, né, da própria evolução da metodologia, porque ela precisa de convencer as pessoas que ela é relevante, né? Então, mas a pessoa tem que conseguir entender que é relevante a partir dos seus problemas, a partir dos seus paradigmas, né? Então, eu vou botar aqui o slide, o segundo slide aqui, estou terminando o primeiro e vou colocar o segundo slide. E é o seguinte, bom, então, o que acontece? As organizações 2.0, elas têm uma limitação do repertório de soluções em relação ao mundo. Nós tivemos um pico de 1 para 7 bilhões de pessoas e um conjunto de problemas complexos. O que é um problema complexo? Problema complexo é algo, né, que você tem um grande volume de dados e um processo aleatório muito grande. Então, um conjunto de problemas da sociedade, e a gente pode assim, hoje ver na área de saúde, educação, mobilidade, táxi, venda de produtos, venda de serviços, etc, etc. Quer dizer, existia um conjunto de problemas complexos ali que não tinham condição de resolver. Então as organizações elas tinham limitações da solução desses problemas. Então você vai ver aqui que esse modelo, né, que eu estou colocando aqui, nessa bola vermelha, você tinha um problema de solução, de colocação dos problemas complexos. Você não tinha solução para esse tipo de problema. E aí o que acontece que é interessante? Quando você, e aí entrando no segundo slide, quando você tem as organizações 3.0, elas entram e conseguem resolver problemas complexos. E aí começa o processo de geração de valor das organizações 3.0, que elas começam a dar saída para uma série de problemas que não conseguiam ser resolvidos antes, que passam a ser resolvidos. E não há possibilidade das organizações tradicionais, das organizações 2.0, resolver esse problema. Porque se estabelece um outro modelo de governança, e esse outro modelo de governança, né, é o que permite você começar a resolver esses problemas complexos com a participação, né? Então, eu vou botar aqui um outro gráfico aqui. Estou aqui com o meu... Aqui, esse aqui. Então, você vai ver aí, isso aqui foi uma coisa que eu brinquei com o pessoal que é uma boca de jacaré, mas esse gráfico aí foi assim um gráfico bastante importante assim para mim chegar nesse gráfico, né? Então você vê o seguinte,
a partir de 2004, a revolução digital acontece e as organizações 3.0, elas vão gerando valor. É o Google, os aplicativos de táxi, é o YouTube, é a Amazon, todos esses novos, o Facebook, essas novas empresas digitais, elas iniciam o processo todo de geração de valor e elas vão criando novas soluções para problemas complexos com participação. Então elas permitem a incorporação da participação e elas vão começando a resolver uma série de problemas complexos que as organizações tradicionais não conseguem resolver, né? Então você vê, se eu colocar aqui no topo organizações 3.0, se eu pegar um YouTube, por exemplo, né, o YouTube, em termos de demanda de vídeos à distância, ele vai se criando uma série de possibilidades que uma empresa tradicional de vídeos à distância, que é, por exemplo, o caso das TVs, a TV Globo, por exemplo, ela não consegue resolver. Então, o que vai acontecendo? As organizações 2.0, né, o caso da televisão, por exemplo, ela entra numa incapacidade de solução de problemas complexos com participação. Ela não consegue fazer, porque o modelo é outro. E aí o que acontece? Ela bate num muro. E esse muro que ela bate, o que acontece? Aí você tem um valor de mercado e taxa de competitividade que vai caindo. A outra vai subindo porque ela consegue resolver isso e cada vez consegue resolver melhor. E cada vez vai atraindo pessoas novas que têm a ver com o futuro e pessoas de alto poder aquisitivo, que são as primeiras que aderem a esse tipo de coisa em função das condições. E aí você vai criando que as organizações 2.0 elas vão perdendo valor porque elas vão pegando cada vez pessoas mais velhas e cada vez pessoas com menos poder aquisitivo, né? E aí o que acontece? Acontece aí que você entra num problema e aí a gente precisa então criar. Como é que você faz a passagem de uma organização tradicional para uma nova organização? Você precisa criar um núcleo separado para que você possa entrar nessa nova governança. E aí é esse slide que eu coloquei aqui. Como é que você resgata o valor? Você cria o início de um projeto de inovação participativa, começar a procurar dar soluções para problemas complexos que podem ser resolvidos com participação. Mas isso só vai acontecer se você conseguir começar a construir esses projetos a partir do zero. Não é uma continuidade, aí que está o problema. As pessoas querem trabalhar com esses novos problemas com a continuidade na inovação incremental ou, no máximo, uma inovação incremental radical dentro da própria organização. Isso não funciona. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar uma área separada para fazer uma culturação para que você possa criar esse processo separado. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? A boca do jacaré cada vez vai ficando maior, né? E dependendo da situação, em alguns momentos, determinadas organizações elas perdem completamente o valor, né? Com um concorrente muito mais forte que acabou sendo comprado ou simplesmente fechando, né? Então eu acho que esse gráfico mostra bem qual é o processo, qual é o objetivo de uma inovação participativa. A inovação participativa na verdade, perceber que existem problemas que as organizações não têm condição de trabalhar e esses problemas elas precisam se capacitar para resolver esses problemas. E aí você então entra nesse processo da boca do jacaré para reduzir, né, a distância entre o topo e o que está embaixo. Esse que é o objetivo. Eu acho que esse gráfico é bem bacana para a gente poder ajudar nessa direção. Bom, é isso. Tem um slide, uma apresentação completa sobre inovação colaborativa e eu vou botar o link aí embaixo para o conjunto de slides completo sobre os conceitos estruturantes da inovação participativa. É isso.